Bom, boa tarde. Vou apresentar aqui a minha solução para o desafio da implementação de um menu sidebar parametrizado através de CSV, que gera as configurações em JSON. Então, anteriormente já havia sido implementado o visual, que através do arquivo JSON gerava o layout do menu aninhado. E agora aqui apresenta um código simples que faz a conversão de um arquivo CSV para JSON. A gente pode observar aqui nesse código que foi feito apenas em uma página. Ele utiliza apenas a biblioteca CSV do Python, que vai fazer a conversão da string lida do arquivo CSV para um array de strings. Então, inicialmente, o CSV faz a leitura do arquivo, do qual é passado através dessa variável inicial aqui, CSV input, que está nessa pasta data. Podemos ver aqui através da visualização simples do editor aqui, né? Mas sim, é um arquivo CSV. Para quem não conhece, o arquivo CSV pode ser descrito dessa forma, separado por vírgulas e linhas. Então, à medida que o leitor CSV faz a leitura dos dados do arquivo, inicialmente ele trabalha sobre os dados aqui para remover o cabeçalho e tal, e chama a função recursiva sobre já a estrutura de dados que o array de strings, né? Aqui nessa posição, na linha 49, ele vai fazer a chamada recursiva da função. Essa função, assim como descrito no GitHub, ela trabalha com alguns parâmetros. Esses parâmetros interessantes para o código são o nível, que indica os nós que possuem a mesma altura dentro da estrutura aninhada em JSON, ou seja, o level atual que estou trabalhando aqui continuamente. A cada chamada recursiva, o level é incrementado, porque através do level, durante a busca em todos os dados dentro do array, é possível saber se ele realmente deve ser escrito naquela posição. Além do fator interessante que é o pai, ele precisa também saber se ele realmente é filho daquele nó. Sendo assim, através do level e do pai, e também do número de irmãos, que é muito importante para fazer a, a correção de vírgulas que separarão cada um dos filhos de determinado nó. Essas três variáveis são a sacada-chave para realizar a recursão através desses dados interativos e gerar, assim, por fim, o JSON aninhado. Como exemplo aqui, eu tenho esse arquivo input.csv. Ele trabalha com a seguinte estrutura, que é a estrutura utilizada no código, ou seja, inicialmente a gente tem o nível do nó, depois vem o título, que é o identificador, no caso são marcadores simples, A, B, C, lembrando que esse título deve ser único, porque é o mesmo identificador do layout final. Depois eu botei o ícone para estilizar o layout final. Por fim, as informações interessantes, que são os filhos de cada nó, ou seja, o A1 possui o filho C1, C2 e C3, o A2 possui o B2 e assim por diante. Depois a indicação do pai desse próprio nó. No caso, o A1 é o nó inicial, não possui pai. Já o C1, que é filho de A1, ou seja, possui o pai como A1. O C1 não possui filho, também representado como null. Essa variável é necessária para identificar quando não há filhos e quando não há pai.
Sendo assim, através dessa estrutura, o JSON gerado será de correta configuração, assim como o próximo código irá necessitar. Esse código é simples, está isolado do Flask, então não precisa de ser rodado através do código web, e sim somente da interpretação em Python. Então vou converter esse código aqui já feito como teste. Ele já fez a conversão e gerou esse arquivo aqui. Essa página web verifica e valida se o JSON está no formato correto. Ela indicou que o JSON está no formato correto. E também ajeitou as tabulações do JSON, né? Que é interessante para a gente visualizar melhor as informações. Ó. Esse foi o JSON gerado através do CSV que eu tinha escrito. Agora, eu vou mostrar o que aconteceria se eu rodar o meu código de gerador de layout através desse JSON. Ou seja, aqui ele está pegando o JSON output, que foi gerado pelo conversor. Quando eu rodo, gerou o servidor virtual. E aqui está o meu menu no layout final, que foi escrito em CSV inicialmente, depois convertido para JSON e por fim utilizado para a geração desse layout. Agora eu vou alterar um pouco o meu arquivo CSV para gerar um novo layout através do mesmo código. As descrições sobre o código estão mais esboçadas no GitHub, mas um fator interessante é que esse tipo de implementação permite que as linhas estejam em qualquer ordem aqui. Ou seja, eu posso pegar um nível muito alto, como esse cara aqui que possui nível 4, colocá-lo aqui inicialmente, na frente dos níveis 0, já que o nível e o filho e o pai dele está corretamente colocado, ele não há problema nisso. Então eu posso embaralhar da forma que eu quiser as informações, já que elas estão devidamente estruturadas de acordo com o nível e de acordo com seus pais e filhos. Vou acrescentar algum filho aqui. Vamos checar isso no layout. Vou acrescentar um filho para o A4. Então vou procurar o A4. A4 está aqui. O A4 não possui filhos. Então vou adicionar aqui uma lista de 2 filhos. Z1 e Z2. Agora só para provar a confiabilidade do código, vou adicionar esses 2 filhos acima do A4. Como o A4 é nível 0, o Z1 e o Z2 tem que ser nível 1. Então aqui vai vir Z1, Z2. Completando as informações dele, como eles já têm o título, vou adicionar um ícone. E agora vou adicionar null para indicar que eles não possuem filhos. E, como colocado, eu tenho que indicar o pai deles, que é o A4. Sendo assim, agora eu posso rodar e checar se o A4 realmente vai possuir 2 filhos, Z1 e Z2. Primeiro, vamos fazer a conversão. Como os arquivos já estão corretamente configurados,
vai ser sobrescrito, então posso rodar. Já gerou o JSON. Vou checar se o JSON é válido. Sim, o JSON é válido. Agora vou rodar o app para ver como ficou o menu. Já podemos ver que o A4 possui filhos, Z1 e Z2. Vamos brincar mais um pouco. Vou adicionar mais filhos para a hierarquia do A4, ou seja, vou adicionar mais filhos para o Z2 e para o Z1. Vou chamar um filho de Z1 de G1 e G2. Se Z1 e Z2 são nível 1, G1 e G2 também devem ser, quer dizer, no caso devem ser nível 2, né? Então aqui vai ficar G1 e aqui G2. Adicionar um ícone para geração do layout. Vou pôr que eles não possuem filhos. E G1 é filho de Z1. E G2 é filho de Z2. Vou adicionar mais um filho para o Z1. Para mostrar a confiabilidade do código. Nível 3. H1 filho de G1. Aqui fica H1. Então, G1 tem filho H1. H1 é filho de G1. Não possui filhos. É nível 3 porque G2 é nível 2. Aparentemente correto. Vamos então salvar o CSV. Vamos agora converter para JSON. O arquivo está aqui. Acredito que não preciso checar. E agora vamos gerar layout. Então, A4, Z1 e Z2 possuem filhos. Z2 é pai de G2, Z1 é pai de G1 e G1 é pai de H1. E todos os outros que já estavam aqui continuam aqui. Indefinidamente grande o menu. Muito legal. Bem, era isso que eu queria mostrar, um pouco do código rodando. E tentei fazer uma implementação simples, porque eu não vejo necessidade de linkar os conversores. Imaginei até colocar outras possibilidades de abrir o CSV dentro do próprio navegador, para edição dentro do próprio sistema, que seria interessante. Existem algumas bibliotecas em JavaScript que podem fazer isso. E também pensei na possibilidade de fazer o upload do arquivo do CSV também através de um formulário, que também seria mais simples e interessante para a geração do menu. Mas acredito que essa solução já é bastante viável para um caso inicial. Então, obrigado. Bom, antes de finalizar, gostaria de ressaltar uma coisa importante com relação à estrutura do CSV da forma que eu representei aqui. Como eu estava dentro do ambiente de programação, editei todo o arquivo diretamente na estrutura simples dele, que é a separação por vírgulas e saltos de linha, né? Mas é claro que esse arquivo não precisa ser aberto da forma que eu abri. Ele pode ser editado através de um editor de tabelas comum, como o próprio Google Docs. Aqui é o mesmo arquivo que eu criei,
no ambiente de desenvolvimento. Está representado dentro do Google Docs através da tabela, que facilita muito o preenchimento dos dados, né? A gente pode ver os níveis, os títulos, os ícones, os filhos e os pais. Sendo assim, trabalhar esse tipo de informação aqui vai ficar de forma mais fácil e amigável, né? Então é isso. Obrigado.